Boa tarde, pessoal. Vamos tentar mais uma vez aqui essa aula, né? Eu já tentei duas vezes, deu problema. Mas vamos lá. O assunto de hoje é sobre cinemática vetorial, né? A gente vai começar a trabalhar a parte de cinemática vetorial, lembrando que vetores são elementos que exigem uma dimensão espacial, além de um valor que a gente chama de módulo, né? Que é um número com uma unidade de grandeza, por exemplo, a velocidade, a aceleração, a força, né? São vetores. Então, quando você realiza uma força, você precisa dizer para onde você está fazendo essa força, se é para cima, para baixo, para trás, para frente. Quando você se desloca no espaço com uma determinada velocidade, você precisa dizer se essa velocidade, né, é para frente, para a esquerda, para a direita, na vertical, na horizontal. Então, além do vetor, além do valor modular, do valor numérico, que representa aquela grandeza, você precisa também falar sobre a direção e sentido daquela grandeza, tá certo? No caso aqui a gente está falando de velocidade, então precisamos entender bem essa questão. Então, nesse aspecto a gente fala de movimentos bidimensionais. Por quê? Porque o objeto ele se desloca em no mínimo duas direções ou duas dimensões, né? Então, na prática, nós conhecemos três dimensões, né? Se for olhar para uma parede, você vai ter na parede bem essa representação, né? Você vai ter, por exemplo, a dimensão que representa o piso, né? Então, o piso é uma dimensão, a dimensão que representa uma parede, né? E a outra dimensão representa a outra parede. Então, essas são as três dimensões espaciais que nós conhecemos. Existe uma quarta dimensão que é o tempo, mas não tratamos dessa dimensão na física clássica, como uma grandeza vetorial, né? Então, entenda o seguinte, no caso do lançamento de projéteis, você tem basicamente três tipos de lançamento. Você vai ter um lançamento vertical, esse lançamento vertical é um lançamento de uma dimensão só, muito embora seja vetorial. Por quê? Porque o objeto ele vai subir até um determinado intervalo de espaço, né, que a gente chama de S, né? Então ele vai subir na direção do eixo Y apenas, e quando ele atinge a altura máxima, ele começa a descer também na direção do eixo Y apenas, né? Então nesse contexto, o que é que eu analiso? Eu analiso que aqui existe uma grandeza chamada gravidade, né? Essa gravidade vai atuar de duas maneiras. Na primeira maneira, da primeira forma que a gravidade vai atuar, é quando você lança o objeto para cima. Então a gravidade está puxando o objeto, fazendo uma força contrária ao lançamento, tá certo? Então você vai dizer aí que a gravidade aí é, como você está indo contra a gravidade, você vai chamar aí de, vamos caracterizar como sendo menos g. Se você diz que na subida é menos g, na descida, o que acontece? O movimento está se somando à ação da gravidade. Então existe uma aceleração na descida, enquanto que na subida há uma desaceleração, até o objeto atingir uma velocidade na altura máxima, que vai ser zero. Na aceleração, ele vai atingindo uma altura máxima, vai atingindo uma velocidade máxima, à medida que ele vai caindo pela ação gravitacional até tocar no solo, tá certo? Aí o valor da velocidade vai ser máximo. Mas a dimensão é só na direção do eixo Y. O lançamento horizontal é diferente porque você vai lançar o objeto só na direção horizontal, tá certo? Então, se você lança o objeto só na direção horizontal e ele está numa superfície, então ali vai atuar uma força normal que vai mantê-lo equilibrado na superfície. Portanto, a direção vai ser apenas na direção X, tá certo? E o movimento aí vai ser um movimento uniforme, tá certo? Porém, quando isso acontece de maneira que o objeto perde contato, a partícula que você lançou perde contato com a superfície da mesa ou de qualquer outra coisa lá, né, automaticamente surge um novo movimento, que é o movimento na vertical. Aí é um movimento bidimensional, tá certo? Existe um movimento que a gente chama de lançamento oblíquo, que é quando você pega o objeto, né, como é o caso do exemplo aqui, nessa figura que eu estou trabalhando aqui, a moça lançando o dardo, né? Obviamente que o dardo começa
quando ela joga o dado, ele começa a subir, né? Vai atingir uma altura máxima indo para frente e depois ele começa a descer continuando indo para frente. Então isso aqui é um lançamento oblíquo, porque existe um ângulo, né, entre o plano, que é o eixo X, e o objeto que está sendo lançado. E a relação angular entre o eixo X e o objeto que está sendo lançado é importantíssima para você definir o valor de Vx e V0y, por exemplo. Tá certo? Vamos adiante. Aqui nós temos um movimento horizontal e oblíquo e a gente tem a definição, né, desse movimento. O que é que o movimento está dizendo aqui? Ele diz que nesses dois movimentos, no lançamento horizontal e oblíquo, teremos duas componentes de velocidades que serão independentes uma da outra, de acordo com o princípio proposto por Galileu, né? Ou seja, quando eu vou tratar das questões de lançamentos em duas dimensões, eu vou ter que separar as componentes da velocidade. Então eu vou ter uma velocidade na direção do eixo y. Quando eu for tratar dessa velocidade, eu vou considerar só as questões envolvendo o eixo y, tá certo? Então, por exemplo, eu vou querer tratar da altura, eu trato da altura com y. Eu vou querer tratar do V0y, eu trato da altura com y. Eu vou querer tratar, por exemplo, do VY, eu trato da altura com y. Né? Então, tudo que eu vou falar, vou tratar da aceleração, eu falo com y. Então, tudo que eu for fazer na direção do eixo y, eu uso a componente y apenas para trabalhar essas questões. Porém, se eu for trabalhar na direção do eixo x, eu vou separar o eixo x, ou a componente x, das informações que eu tenho na componente y e só vou trabalhar com as informações da componente x. Então, por exemplo, eu quero saber o alcance, eu vou trabalhar com as equações de movimento uniforme. Eu quero saber, por exemplo, a velocidade Vx, eu vou trabalhar com as relações de movimento uniforme. Tá certo? Então lembre disso, as componentes elas são independentes uma das outras, portanto, uma da outra, portanto eu analiso separadamente cada uma. Tá certo? Analisar a componente Vx é muito mais fácil do que se analisar a componente Vy. E eu vou explicar por quê. Porque Vx só trata de movimento uniforme, ou seja, não tem aceleração. Então você só tem uma única equação para trabalhar com ela. Enquanto que no movimento Vy você trabalha com três equações, que são aquelas equações que nós já trabalhamos lá no início do curso, que é o sorvetão, que é o Voat, né? E que é a equação de Torricelli. Tá certo? Só que nesse caso aqui nós trocamos o A pelo G. Por quê? Porque nesse caso G é constante. Aqui na Terra, por exemplo, o valor de G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Por isso que a gente trabalha, no lugar de trabalhar com A, trabalha com G. Tudo bem até aí? Então vamos para frente. Bom, aqui nós temos o lançamento horizontal, que é fácil de ser entendido, né? No lançamento horizontal a gente tem quando um corpo é horizontalmente lançado horizontalmente sem resistência do ar, ou seja, aqui a gente não considera a resistência do ar, né? Aí ele descreve em relação à Terra uma trajetória parabólica. Está errado aí, não é parabólica, é uma trajetória semi-parabólica ou um arco de parábola, tá certo? Para ser uma trajetória parabólica, você tem que subir e descer, fazendo um U assim de cabeça para baixo, né? Você inverte o U, é uma parábola, né? Aqui não tem parábola, aqui tem um arco de parábola, ela apenas desce, tá certo? Então dê uma ajeitada nisso aí. Isso não foi tirilha da internet, né? E tem coisas que não são bem corretas. Esse movimento é considerado, de acordo com o princípio da simultaneidade, o resultado da composição de dois movimentos simultâneos e independentes, como já foi falado, né? Que é o movimento de queda livre, que acontece na direção do VY, e um movimento horizontal, que é o movimento uniforme, que acontece na direção do VX. Então, basicamente, o que nós temos aqui? Nós temos que, como o objeto está rolando na mesa, né, então ele está em movimento na direção do eixo X. Então,
quando ele deixa de tocar a mesa, isso é importante, o Vx não é zero. Então, o V0x ele não é zero. Porém, o V0y é zero. Tá certo? Não esqueça disso. Por que V0x não é zero? V0x não é zero porque o objeto já está em movimento na direção do eixo x. Então não pode ser zero. Tá certo? Para ele ser zero, ele precisava estar na beirinha parado e de repente ele começar a cair. Mas ele já vem rolando ali na direção horizontal. Então ele já tem movimento na direção do x, portanto já tem um V0x aí diferente de zero. Com relação ao V0y, aí é diferente. Por quê? Porque o objeto só começa a cair depois que ele perde contato com a mesa, porque ele perde referência da força normal. Ali não vai haver mais uma força normal e o objeto, obviamente, começa a cair. E ao começar a cair, a gente tem ali uma situação de aceleração, ou seja, como vai aumentando a velocidade por uma existência da aceleração gravitacional, à medida que o objeto cai, a sua velocidade aumenta. E ela vai atingir o valor máximo quando? Quando tocar o solo. Tá certo? Então não esqueça disso. O contrário também é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Porém, se eu, por exemplo, fizer assim, pegar a bola e jogar para cima, na mesma direção em que eu lancei para baixo, a partícula vai descrever uma trajetória onde vai haver uma desaceleração, ou seja, eu lanço com a velocidade máxima. À medida que o objeto vai subindo, né, vai deslocando uma trajetória, vai desenvolvendo uma trajetória de subida, a velocidade vai diminuindo porque a força G está puxando o objeto, né? Ou seja, o vetor força G é contrário ao vetor deslocamento. E o que é que vai acontecer aí? A velocidade diminui até atingir o ponto de contato com a mesa. Quando atinge o ponto de contato com a mesa, qual é o valor de V0y? Isso aí, muito bem, é zero, né? Porque a velocidade é máxima embaixo e mínima em cima. E a velocidade x não é zero, porque ele continua indo para frente. Tá certo? Não esqueçam disso aí que é importantíssimo. Então esses movimentos aí, né, eles podem ser entendidos como movimento de queda livre, quando você tem um objeto caindo, aí você está tratando do eixo y, e um movimento uniforme, né, que é um movimento horizontal, né, que é o movimento que vai tratar do alcance, certo? Então, quando você fala do alcance, você está falando do movimento horizontal, tá certo? E os dois movimentos são simultâneos e são independentes, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo, eles podem ser combinados para resultar num vetor velocidade resultante, tá certo? Mas eles são independentes. Um acontece numa direção e você o define com equações específicas para aquela direção, e o outro você se desloca numa outra direção que você define com equações específicas para aquela direção. Tá certo? Bom, aqui a gente tem a demonstração gráfica do lançamento horizontal, né? Que não tem muito nem o que ver, a gente já viu isso aqui, então tá aqui a partículazinha, né? Ela foi lançada com uma determinada velocidade Vx, porque Vy tem que ser na vertical, como ele não está na vertical, está só na horizontal, né? Então foi lançada com uma determinada velocidade Vx, que não é zero. Então nesse ponto aqui Vx é diferente de zero, porém Vy ou V0y, né, é zero. Então, à medida que o objeto vai deslocando essa semiparábola, essa trajetória semiparabólica, né, você vai ter o vetor Vy aqui na direção vertical e o vetor Vx na direção horizontal. E a soma desses dois vetores vai dar um vetor resultante, que é esse aqui. Tá certo? Tá compreendido isso daí? Então ele colocou aqui, ó, o Vx, na verdade aqui é Vy igual a zero, né? Vy aqui nesse ponto igual a zero, que é o V0y, né? Então, quando o objeto tocar o chão aqui, né? Você vai medir o Vx e você vai medir também o Vy.
Aí você tem aqui o movimento horizontal. O que caracteriza o movimento horizontal? Que é o movimento uniforme, né? O movimento uniforme, que não possui aceleração, obviamente, que se ele é uniforme, não possui aceleração, né? Ele é horizontal, ou seja, o corpo mantém uma velocidade inicial por todo o seu movimento. Então a velocidade dele é constante porque a aceleração é nula. Já no movimento VY, de queda livre, né, ocorre sob a ação da gravidade, o que eu classifico como movimento uniforme variado, já que a aceleração é constante, mas é diferente de zero. Então você vai ter uma aceleração na direção do VY, o que faz com que a velocidade mude à medida que o tempo passa. Tá certo? Lançamento oblíquo. Né? O lançamento oblíquo é um tipo de movimento um pouquinho mais complexo do que o lançamento horizontal. Mas vamos analisar isso aqui de uma maneira bem simples. Imagina que essa pessoa aqui, né, tá dando uma tacada aqui numa bola de golfe. Então essa bola de golfe ela vai descrever uma trajetória aqui para frente e para cima, né? Vai atingir uma altura máxima aqui e depois vai começar a cair. Como é que eu analiso esse movimento? Bom, primeiro, se eu for analisar o movimento aqui na direção do eixo Y, então eu vou ter uma velocidade Y, então eu vou ter um V0Y aqui, né? E à medida que o objeto vai subindo, lembre que esse V0Y aqui, nesse ponto de início de movimento, é máximo. Mas à medida que o objeto vai subindo, essa velocidade na direção do Y, ou seja, na vertical, ela vai diminuindo até atingir a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, bem, vamos analisar aqui o movimento agora, lançamento oblíquo, né? No lançamento oblíquo, o que é que a gente tem aqui? A gente tem essa pessoa, por exemplo, aqui, vamos ter como exemplo isso aqui, ó, uma pessoa dá uma porrada aqui numa bola de beisebol, né? Na bola de golfe. E essa bola ela vai descrever duas trajetórias, né? Uma trajetória vertical para cima e uma trajetória horizontal para frente. Indo para cima, perceba que essa velocidade inicial aqui na direção do eixo Y, ela é máxima e à medida que o objeto está subindo aqui na direção vertical, essa velocidade vai diminuindo até atingir a altura máxima. Quando o objeto atinge a altura máxima, você diz que a velocidade Vy é zero, tá certo? Então ela é máxima aqui embaixo e ao atingir a altura máxima, esse Vy vai ser igual a zero, tá certo? Então V0y é diferente de zero, mas o Vy aqui é zero, porque atingiu a altura máxima, obviamente o objeto deixou de subir em algum momento e ao deixar de subir, né, ela para por um instante mínimo ali e é o suficiente para você dizer que na direção do Y a velocidade é zero. Então o objeto começa a cair agora, né? E começando a cair, ele começa a aumentar a sua velocidade, porque existe agora uma aceleração que tem o mesmo vetor, que aponta para a mesma direção e mesmo sentido do movimento aqui, né? De queda. Então começa a cair e começa a acelerar. Por isso que a velocidade começa a aumentar. Uma coisa interessante que a gente precisa analisar aqui, por exemplo, é importante frisar isso aqui, é que se você lança um objeto aqui com uma determinada velocidade, né? Por exemplo, uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai atingir a altura aqui com uma velocidade zero, não é verdade? Porém, quando ele começar a cair, ele vai aumentar a sua velocidade gradativamente até atingir o solo. Se o momento de lançamento e o momento de queda, que atingir o solo, se referir ao mesmo plano, significa dizer que a velocidade inicial Vy é igual à velocidade final Vy. Ou seja, se a velocidade inicial Vy era 10 metros por segundo, a velocidade final Vy também vai ser 10 metros por segundo. Professor, mas se, por exemplo, o objeto cair num fosso, né? Tiver uma depressão, ele cair 10 metros abaixo do plano em que foi lançado. Bom, se ele cair 10 metros abaixo do plano em que foi lançado, significa dizer que a velocidade final na direção do Y vai ser diferente, ou seja, vai ser maior do que a inicial. Por quê? Porque a gravidade vai ter mais tempo para puxar esse objeto para baixo. Então, obviamente que
o V inicial vai ser diferente do V final. Em outras palavras, o V inicial vai ser menor do que o V final. Tá certo? O contrário também é verdadeiro. Se eu estiver agora no lugar de uma depressão, se eu tiver agora uma montanha aqui, no lugar onde vai cair essa partícula, né? Então, obviamente que ele vai subir mais aqui, vai subir a uma altura, por exemplo, de 10 metros, mas só vai descer uma altura de 5. Obviamente que ele vai ter menos tempo aqui para que a gravidade influencie no movimento. Então, se vai ter menos tempo de influência da gravidade, significa dizer que o objeto vai ter menos tempo para acelerar. Portanto, a velocidade inicial vai ser maior do que a velocidade final. Compreendido isso? Compreendido isso aí, a gente pode aqui fazer uma analogia de que maneira, né? Se o VY passa por esse processo todo aqui que eu acabei de falar para vocês, o Vx passa por um processo mais simples, ou seja, enquanto o VY estava mudando sua velocidade, dependendo da aceleração, dependendo da altura, o Vx não depende de nada disso, porque ele é um movimento uniforme. Então ele começa com uma velocidade, de qualquer forma que você imaginar, ele termina com a mesma velocidade. Então é simples assim com relação ao Vx, tá certo? Então considere um corpo sendo lançado com uma velocidade inicial em uma direção que forma com a horizontal um ângulo qualquer. A única aceleração que age sobre o corpo é a da gravidade. Não tem outra aceleração que vá agir com o corpo, sobre o corpo, além da aceleração gravitacional. A trajetória descrita é uma semiparábola, tá certo? Se você estiver tratando de alcance, você está tratando do movimento horizontal. E se você está tratando de altura máxima, você está tratando de movimento vertical. Não esqueça que o movimento horizontal é o eixo X e o movimento vertical é o eixo Y. Não esqueça que no movimento vertical a velocidade é uniforme, o movimento é uniforme variado. E no lançamento, ou no movimento horizontal, a velocidade trata-se do movimento uniforme. Tá certo? Ou seja, no movimento uniforme não tem aceleração. Tá certo? E para finalizar a aula, aqui vou mostrar o gráfico do lançamento oblíquo, né? Vamos dividir isso aqui em duas partes. Então você vai ter aqui uma parábola, né? Obviamente que o objeto sobe, né? Ele vai subindo aqui com a velocidade máxima. E à medida que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo, porque existe uma gravidade que vai fazendo com que essa velocidade diminua, até atingir a altura máxima aqui no meio do movimento, né? E a altura máxima no meio do movimento, a velocidade Vx Vx não é zero, é Vy que é zero. Então a velocidade Vy é zero. Vx é constante, diferente de zero. Tá certo? Então aqui nesse ponto máximo, o Vy vai ser zero e o V0y aqui vai ser o máximo possível. Tá certo? Uma vez que o objeto começa a cair, a velocidade começa a aumentar, né? E se os dois momentos estiverem no mesmo plano, significa dizer que a velocidade de V0y é igual à velocidade de Vy. Tá certo? Velocidade de queda. Bom, entendendo isso, a gente vai aqui para analisar os movimentos, as componentes do movimento. Então você vai ter a componente x, simples de analisar, você vai usar a equação que representa o movimento uniforme, né? Que é o sorvete, ou seja, o x representa o s, então o s é igual ao s0, que é o x0, né? Mais a velocidade x, velocidade da componente x, vezes o tempo. Tá certo? Então a velocidade da componente x é essa daqui, ó, componente x, tá certo? E aí, se você quiser saber o valor do Vx, eu não sei, professor, não foi dado o valor do Vx, como é que eu faço? Se o valor do Vx não for dado, você diz que Vx vai ser igual ao V0. V0 é aqui, ó, esse V0 aqui, ó, V0,
certo? Então vai ser igual a V0 cosseno do ângulo θ, que é esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, tá certo? Não esqueça disso. Então, para trabalhar com o eixo X é facinho, né? Sorvete. Então, você quer saber o valor do espaço percorrido, que é o alcance, né? Você vai pegar o espaço inicial, que é o S0, mais a velocidade x, só da componente x, vezes o tempo, encontra o valor do alcance. Ah, mas eu não sei quem é o Vx. Preciso saber quem é o Vx para botar aqui. Então você faz assim, o Vx vai ser quem? Vai ser igual ao V0, né? Que o V0 é da componente, o valor da componente resultante, esse aqui, ó, V0, né? V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Tá certo? Então vai usar essas duas equações aí e definir para o movimento na direção do eixo X ou movimento uniforme. Agora a gente vai para a componente Y, né? Aí é um pouquinho mais complicada porque você vai usar aquelas três equações que nós já usamos lá no início do curso e mais a componente, a equação que vai definir o V0Y quando você não tiver. Então você vai ter aqui o Y, que é o espaço, não esqueça que o Y é espaço, mesma cor de S, é igual a quem? É igual ao Y0, o S0, o espaço inicial, mais a velocidade inicial y, V0y. Lembra que ela não é zero, tá? Não é zero. Então V0y é zero. Vezes o tempo mais o meio de gt ao quadrado. Tá certo? Então o tempo ao quadrado. Então essa expressão aqui pode lhe garantir você encontrar o valor da altura. Esse y aqui, ou S, é a mesma cor de h. É o h máximo, é a altura. Tá bom? Poderia até colocar aqui um h que dava melhor. A expressão horária da velocidade, né, é o voat. A gente já conhece ela, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar o VY, aqui a velocidade na direção do Y, VY, né? É igual ao V0Y, aí V0Y novamente não é zero, né? Já expliquei por quê. Mais a gravidade vezes o tempo. Tá certo? Então, essa expressão aqui você pode encontrar a velocidade y, você pode encontrar o valor de V0y, você pode encontrar o valor do tempo, entendeu? Dá para você encontrar tudo isso aí. Se você não tiver o tempo, você pode usar a equação de Torricelli, que você já conhece. Quem é a equação de Torricelli? É o VY ao quadrado, que é igual ao V0y ao quadrado, mais 2g ΔS. Esse ΔS é a altura. Então você pode, com essa equação aqui, além de você encontrar o VY, ou V0y, você também pode encontrar o valor de quem? Da altura em que o objeto atingiu aqui. Tá certo? Tá, professor, mas aí eu não sei quem é o V0y. Como é que eu faço para encontrar o V0y? Para você encontrar o Vx, não foi V0 cosseno de θ? Pois bem, para você encontrar o V0y, vai ser V0 seno de θ. Você troca o cosseno pelo seno e resolveu o problema. Tá certo? Lembrando que V0 é a velocidade resultante aqui, certo? É o vetor resultante da velocidade. Então é assim que nós analisamos os movimentos bidimensionais. Tudo bem? Então aí fica aí o meu abraço a todos, né? E que a gente consiga, enfim, sair dessa pandemia, né? Que está nos assolando, né? Para voltarmos, se Deus quiser, o ano que vem com bastante força, bastante vontade, às nossas aulas presenciais. Um abraço a todos, fiquem com Deus.